O teorema do divergente é um dos teoremas fundamentais dessa parte de funções vetoriais de várias variáveis. Se a gente for lembrar lá do cálculo de uma variável, a gente tinha o teorema fundamental do cálculo que dizia que a integral no intervalo AB de uma determinada função f de x dx era a efona de B menos a efona de A, onde essa efona nada mais era do que a primitiva da função, ou seja, se eu pegar e derivar ela, eu obtinha a minha f minúscula, né? Bom, observe que esse teorema fundamental do cálculo, ele está relacionando os valores nas extremidades deste intervalo com a integral no seu interior, tá? No seu interior. Então, novamente, se você pega esse intervalo AB, o que a gente entende por uma fronteira do intervalo AB são os extremos B e A. Tá? Quando a gente foi para o teorema de Green, em duas variáveis, nós tínhamos algo semelhante. Então, a integral de um campo vetorial na sua fronteira era igual à integral de uma espécie de derivada desse campo vetorial, tá? Dentro da região delimitada por essa fronteira. Então, novamente, a gente transforma pelo teorema de Green a integral de uma parte interna para a sua fronteira. Depois nós fomos para o teorema de Stokes. O teorema de Stokes, a gente tinha aqui uma região no nosso espaço de parâmetros, né? Que por uma parametrização da superfície, descrevia então uma determinada superfície. E o teorema de Stokes garantia que a integral na borda dessa superfície, que era essa curva gama aqui, era igual à integral do rotacional sobre a minha superfície, tá? Que é a região aqui do R3 delimitada por essa fronteira gama, essa fronteira definida aqui por meio do rotacional, que no fundo é uma função vetorial com várias derivadas do meu campo vetorial. Tá? Então, o teorema do divergente ou de Gauss, que a gente vai enunciar agora, é uma coisa bem semelhante a isso, só que agora para o caso do R2 para o R3. Então, a gente tem aqui o seguinte, vou considerar B uma região sólida simples, tá? Então, não é mais uma superfície, mas uma superfície com o seu interior. Sigma vai ser a superfície que delimita essa região B. O vetor normal, a minha superfície, eu vou considerar a orientação positiva, como isso é uma região fechada, né? Se ele for orientado para fora do meu sólido B. E se eu tiver um campo vetorial no R3 de classe C1 e um aberto que contém o sólido inteiro. Então, a integral do campo vetorial na superfície sigma é igual à integral tripla do divergente do meu campo vetorial no interior do sólido, né? No sólido inteiro. Então você vê que tem uma relação aqui novamente, que ele está transformando a parte interna do meu sólido numa integral na sua fronteira, que é a própria superfície. Mais ou menos o que a gente tem nesse desenho aqui, ó. Então, ele está dizendo que eu estou fazendo a integral dentro desse sólido, contendo o sólido inteiro, inclusive a parte interna, a integral tripla da divergente, que é uma espécie de derivada, tá? Sobre é igual a fazer a integral do meu campo vetorial na sua fronteira. Então você vê que o teorema da divergente é um dos representantes dessas classes de teoremas. Tá? É claro que a demonstração desse teorema é extremamente complicada, né? Mesmo para regiões simples, então a gente
foge um pouco da ideia do nosso curso, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo aqui de aplicação do teorema do divergente. Então, nós temos aqui uma função, um campo vetorial, dado por x, y e z ao quadrado, e a minha região, ou o meu sólido simples, aqui no caso, é um cilindro formado pelo círculo unitário e altura 1. Né? Então, eu tenho alguma coisa da seguinte forma, né? Eu tenho um círculo unitário aqui embaixo, tá? E altura igual a 1. Então, observe que não é apenas a superfície, a minha região B contém tudo, é o volume todo formado por esse sólido. Eu vou usar o teorema do divergente para calcular a integral do meu campo vetorial na superfície desse sólido, tá? Na superfície desse sólido. Então, pelo teorema do divergente, a integral na superfície desse sólido é a integral do divergente da função, do campo vetorial. Então, vou encontrar agora aqui o campo vetorial, né? Então, eu tenho que o meu campo vetorial, o divergente vai ser dado por a função aqui é x. Então, o divergente vai ser derivar essa em relação a x, mais a derivada dessa em relação a y, mais a derivada dessa em relação a z. A derivada dessa em relação a x dá 1, mais 1, mais 2z. Então, portanto, eu tenho 1 mais 1 mais 2z, ou seja, 2 mais 2z. Então, a integral no sólido do divergente, observe que como aqui, se eu fizer a projeção no eixo xy, eu tenho exatamente um círculo unitário, né? Então, por isso que eu defini aqui essa região C, que é a região do R2 formado pelo círculo unitário, que é a região projetada aqui. Então, eu posso transformar essa integral tripla na integral dupla dessa região, fazendo a variação do eixo Z, aqui, da direção Z, de 0 a 1. Então, isso aqui fica a integral no círculo unitário Z, da integral de 0 a 1 do divergente, que é 2z mais 2z. Integrando primeiro em relação a dz, depois em relação a dx, dy, que é a parte do meu círculo unitário. Bom, integrando aqui em relação a z, dá 2z mais z ao quadrado, aplicado de 0 a 1, dx, dy. Mas aplicar em 0 vai zerar esses dois, então ficou só a integral de 1, dá 2z mais 1 dá 3, é uma constante, tirei para fora da integral. Então ficou a integral no círculo unitário de dx dy. Ora, mas a integral no círculo unitário da função constante igual a 1 é a área do círculo. Como ele tem raio 1, né? A área é πr ao quadrado, então esse lado vai dar π. Então o resultado dessa integral é 3π. Portanto, eu encontrei que a integral do campo vetorial na superfície é 3π, tá? Então você vê que a aplicação dela é extremamente semelhante, né? O teorema sempre utilizando a mesma, que é relacionar sempre a integral agora na superfície com a integral tripla da região que ela delimita. Bom, algumas observações para a gente encerrar. Primeiro é que a gente pode estender esse teorema do divergente para sólidos obtidos pela união do número finito de sólidos simples, né? Então, é mais ou menos o de se esperar, né? Quando você trabalhava com o teorema de Green, em que você dividia a região, por exemplo, retângulos, em que havia interseção de áreas, as integrais se cancelavam, né? No volume. Aqui é uma coisa semelhante, né? Quando você tiver sólidos que que há uma junção com sentido contrário, eles vão se cancelar, então você pode fazer a integração sobre a área completa. Não é difícil mostrar isso. Outra coisa que a gente pode observar aqui é se você conseguir um campo vetorial, definir um campo vetorial em que o divergente é igual a 1, isso aqui vai corresponder exatamente ao volume do meu sólido, né?
Então eu posso obter o volume do sólido a partir de uma integral de um determinado campo vetorial, cujo divergente dá 1, tá? Na fronteira desse sólido. Então eu posso relacionar isso de forma semelhante. Outro ponto que a gente tem que levantar é o papel fundamental que o teorema divergente tem em várias partes da física, né? Por exemplo, em escoamento de fluidos, né? Vocês podem ver lá no Guidorizi, tem vários exemplos no volume 3 sobre isso, tá? Aplicações no campo elétrico, tá? Tem no Guidorizi, tem no Stewart. O Stewart também fala alguma coisa sobre escoamento de fluidos, tá? Também foge um pouco do nosso assunto, do nosso curso, mas ele é fundamental para transformar determinadas equações que fazem o estudo desses tipos de campos, né? De escoamento de fluidos, de campo elétrico e etc. e outras coisas mais.